things I like to do in my imagination. Make believe it's really true. Os americanos sempre usaram o cinema para promover o seu estilo de vida e os seus valores. Os géneros cinematográficos estão intimamente ligados à cultura e aos costumes. O sucesso é fácil, por isso, o que poderia ser mais normal do que dançar para chegar ao topo? It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks, the Juicy Frank Sizzling Hots. Enjoy the show! Sitting under the gallows. 800,000 years into the future in The Time Machine. Contact 134.4. 344, what is it? Herdeiro da opereta, dos espetáculos de variedades e de cabaré, o musical pretendia apenas entreter o público. O género começou a desenvolver-se em 1930 graças aos estúdios de cinema de Hollywood. O mote era simples: o espetáculo não pode parar, o dinheiro tem de entrar. Como é que se reconhece um musical? É muito simples, basta apenas ouvir o herói. Se ele falar, é um filme, mas se cantar para se expressar, então estamos a ver um musical. O que ele realmente diz não tem muita importância e é sempre surpreendente vê-lo dançar enquanto fala. Depois juntamos-lhe um cenário extravagante ou até com ar kitsch e a música para dar ritmo à história. Uma história que acaba sempre bem, não esqueçamos. Tudo começou no coração de Nova York, perto de Times Square, na Broadway, o bairro do teatro. A ópera estava reservada para a elite e as peças clássicas para a classe média. Alguns proprietários de teatros detectaram uma lacuna no mercado e decidiram produzir espetáculos para a classe operária que pudessem ser também apreciados por pessoas que ainda não falassem inglês. Os americanos e os imigrantes acabados de chegar da Europa reuniam-se em massa para assistir a estes espetáculos musicais ao vivo. Durante esta época, o mercado do cinema explodiu. 50 milhões de americanos iam todas as semanas a um dos 30 mil cinemas de todo o país para acompanhar as aventuras de ação ou sentimentais destas personagens sem fala. Numa época em que ninguém tinha fé na imagem com som, Sam Warner serviu-se dos seus estúdios para esse trabalho.
Comprou a patente do Vitaphone e começou a fazer experiências. Pouco depois, o cantor de jazz com Al Johnson estreou nos cinemas. O assunto, um melodrama musical que mostra a vida do ator por detrás das câmaras, entre canções judaicas tradicionais e números de jazz. E com isso, a corrida ao filme falado estava finalmente lançada. Os outros estúdios seguiram as suas pegadas. Os microfones começaram a surgir nos locais de filmagem e os cinemas recebiam novos equipamentos para suportar esta revolução. Nos teatros da Broadway, as boinas da classe operária deram lugar a casacos de peles e fatos de cerimónia. Na década de 30, as operetas e as revistas subiram ao grande ecrã. Hollywood foi às compras na Broadway e contratou um coreógrafo da Ziegfeld, Babsky Berkeley. O seu estilo pode ser descrito em 3 palavras: torná-lo maior. Nos seus musicais, a música e os cenários são as estrelas. O público não se identificava com uma personagem, queria apenas fugir da sua rotina diária. As canções e as danças criaram um mundo irreal que permitiu ao público americano esquecer a pobreza causada pela crise de 1929. Right in the face of a depression, they sprang to their feet faster than you could say, Busby Berkeley. You can't hold a nation down. When things got tougher, they just danced harder. The people loved it. As raparigas eram filmadas à distância e este caleidoscópio de formas abstratas era por vezes interrompido com um plano próximo de um rosto ou de um par de pernas. Com Busby Berkeley, a dança tornou-se mais erótica. They found they could laugh once again. A história era simples, muitas vezes a mesma. Uma companhia preparava um espetáculo e era tudo. Os desempregados e os vagabundos pagavam 5 cêntimos para passar o dia no teatro aconchegante. As famílias reservavam camarotes de $5 para serem embaladas pelas melodias destas novas produções. Uma nova cara surgiu no ecrã. Uma menina precoce e bem comportada que encantou o mundo com os seus números de dança e a sua voz trêmula. I had a very good time in Bermuda with the horse and buggy, but I'm glad to be home. Because after all, there's no place like home. Com Shirley tudo era sentimentalista, cor-de-rosa e querido. Ela cantava e dançava para uma América que se via como o cenário de um mundo perfeito. Foi a época dos musicais infantis de algodão doce. E por falar em meninas e meninos, em 1939, depois do sucesso de Branca de Neve, Louis B. Mayer, o patrão da MGM, decidiu também produzir um filme para crianças. O nome de um certo Arthur Freed chamara-lhe a atenção. Arthur estreara-se nos espetáculos de variedades, seguindo as pegadas dos irmãos Marx. Compunha as suas próprias melodias e, mais raro ainda, queria que as suas canções tivessem significado. Esta insistência nos padrões elevados fez-o destacar-se da maioria dos seus contemporâneos e em Hollywood a sua reputação precedia-o. Louis B. Mayer contratou-o como compositor, escritor e produtor. Arthur Freed ganhou os prémios mais prestigiados e os dólares não paravam de entrar nos cofres da MGM. Deu a Vincente Minnelli e Busby Berkeley o bilhete para o mundo musical e levou Gene Kelly e Judy Garland ao Estatuto de Estrelas. E não, Shirley Temple não foi selecionada para fazer de Dorothy em O Feiticeiro de Oz. O investimento nesta produção foi enorme. Todas as crianças na América conheciam os livros de Frank Baum. A MGM escondeu o lado monstruoso das personagens para não chocar as audiências.
Foram requisitados vários armazéns para guardar as dezenas de milhares de metros quadrados de cenários e as centenas de fatos para os extras. Arthur Freed compôs uma dúzia de canções para um dos primeiros filmes a cores. Off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he is the Wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever, oh, ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one because. Mas a juventude do pós-guerra procurava novos ídolos. E encontraram-nos no rock and roll. Quanto aos pais, tudo o que queriam era sossego e conforto. Era um estilo de vida americano. Carros, churrascos e televisões na sala de estar. Jim races in the tradition, you might say. Real racing cars, real tracks. How fast will your car go? Oh, an honest miles an hour. Clock, it's around about 106, 7. Jailhouse Rock is the astounding success story of this rebel with a voice that rocked the world. Threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. Durante esta época, os pais iam ao cinema para sentirem a nostalgia de Paris, tal como é sonhada pelos americanos. Paris is a mood, a longing you didn't know you had until it was answered. Paris is it's like love, or art, or faith. It can't be explained, only felt. As notícias que passavam na televisão refletiam diariamente o mal-estar da sociedade americana. A música tornou-se um escape para esta juventude desencantada. Como sempre, Hollywood apanhou a onda e os estúdios começaram a produzir musicais para este novo público. Em 1961, Amor Sem Barreiras, de Robert Wise, foi uma adaptação moderna do mito de Romeu e Julieta contra um passado de integração social e racismo. Um êxito esmagador a nível mundial. A ruptura com o passado era definitiva. Os códigos do género estavam a mudar, agora podiam dançar num parque de estacionamento subterrâneo e sórdido. For a small fee in America. Bob Fosse recontou a ascensão do nazismo em Cabaré, Adeus Berlim. E Milos Forman mostrou a reação da juventude americana à guerra do Vietnã em Hair. O sucesso da música de discoteca levou à febre de sábado à noite e o da música pop a Flashdance. Depois foram lançados alguns tributos nostálgicos, como o New York, New York, de Martin Scorsese, e paródias como o The Rocky Horror Picture Show, em 1976. No início dos anos 80, os Blues Brothers subverteram os clichês do género. Cenários sumptuosos, a coreografia, canções com palavras e, acima de tudo, a história de uma companhia que se reúne para montar um espetáculo. For me and the Lord, you gotta understand it. We're on a mission from God. Mas esta explosão de humor não foi suficiente para dar ao género um prolongamento de vida. Desta vez, o espetáculo parara mesmo. Are you the police? No, ma'am. We're musicians. O dançarino é a epítome da mestria do corpo, da liberdade e da leveza. Luta sozinho contra o mundo e esforça-se por seduzir a mulher que ama. Na sua atuação, exibe os seus melhores trunfos, tal como o macho na natureza. Nos Estados Unidos, desde os primórdios do cinema,
os dançarinos apareciam como extras em intervalos musicais. Nos anos 20, a lei da proibição e o Charleston impuseram um estilo mais moderno. O espectador queria mexer-se com o dançarino. Os pequenos passos de dança tornaram-se habituais. A era Roosevelt foi uma época dura. Para o público, o cinema era uma janela para um mundo de fantasia. Era uma época de dançarinos elegantes e graciosos que eliminavam todas as conotações sexuais das suas atuações. Mas nos anos 50, com a chegada de Elvis Presley, o dançarino assumiu a sua virilidade. A revolução do corpo estava a caminho. A libertação sexual dos anos 70 não teve grande efeito nos musicais, mas o dançarino tornou-se politizado e mais militante. Na Europa, pelo contrário, o dançarino tinha um estatuto quase sagrado desde os tempos gregos e romanos. É habitado pelos deuses ou dotado de um talento desenvolvido pelo trabalho e sacrifício que o torna quase super-humano. Vejamos os dançarinos clássicos ou as peripécias irrequietas do balé russo. Ainda não mencionamos as mulheres, e por uma boa razão. Mesmo que existissem várias a esvoaçar à volta do herói, nenhuma ocupava o papel principal. As únicas mulheres que se impuseram nos musicais já eram estrelas aos olhos do público: Barbra Streisand, Liza Minnelli, Marilyn Monroe ou Audrey Hepburn. Podiam ditar as suas escolhas aos patrões dos estúdios, que as consideravam de forma benevolente e paternalista. Mas o homem voltava sempre ao centro do palco, porque o público principal dos musicais eram as mulheres. Gerações de espectadores recordam Gene Kelly a dançar à chuva. Com ele, o musical passou por uma transformação e foi para as ruas, longe dos palcos da Broadway. Kelly mostrou o seu corpo sem vergonha e dirigiu os seus próprios passos. Eugene Curran Kelly nasceu a 23 de agosto de 1912 em Pittsburgh, na Pensilvânia. O pai era vendedor de gramofones e a mãe ensinou-o a dançar tal como aos seus irmãos e irmãs. Mas o pequeno Gene preferia o desporto. Sonhava em ser profissional. Em 1932, abriu a sua própria escola de dança e continuou os estudos em economia. Tentou a sua sorte na Broadway antes de ser contratado por Hollywood. Os seus desempenhos eram tidos como realistas. The athlete does not exist who doesn't move with a certain rhythm. His timing is based on the same elements as the dancers. Now, Mickey Mantle throwing a ball is dancing. And even though he is not doing it to music, it's still a beautiful, rhythmic thing to watch. Conheceu Stanley Donen e juntos tornaram-se realizadores. Em 1951, um americano em Paris ganhou 6 Oscars. Um ano depois, atingiu o auge da sua carreira com Serenata à Chuva, de novo com Stanley Donen. O filme passava-se no final dos anos 20 e tratava da transição do cinema mudo para o filme falado. Com ironia e nostalgia, mostrava os problemas trágico-cómicos que resultaram dessa transição. The jazz singer, that's what's the matter, the jazz singer. Oh, my darling little mammy, now little mammy. No, your little No, this is no joke, Cosmo. It's a sensation. The public is screaming for more. More what? Talking pictures, talking pictures. There's a fiddle ready for love. I can jump over the moon up above. There's a fiddle and ready for love.
singing in the rain, just singing in the rain. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Em retrospectiva, quase que poderíamos considerar Serenata à Chuva como uma paródia do género em forma de autocrítica. I want to ask you a very blunt question. Many of your fans are concerned. Have you stopped dancing? Well, not entirely. I'm doing a lot of producing and directing. I'm proud to say everybody remembers me as a song and dance man. But in all truthfulness, I have to tell everyone that you can't be a song and dance man all your life. Se o palco é o local emblemático do musical, o sapato é o seu objeto de culto. Os saltos altos e as botas de cabedal tornaram-se objetos de fantasia. Foi como que, por magia, que a dança trouxe o sapato à vida. $4,000, $5,000 bids 6. $6,000 bids the shoes, now make it 7. $7,000, $10,000 bids the shoes, now make it 11. Vejamos mais de perto. Em Cinderela, o príncipe encontrou o amor da sua vida ao calçar o sapato de cristal numa pobre plebeia que se torna princesa. $15,000, I'm bid third and last call. Are you all through fair warning? And you have sold the bidder's number, please. Ao tirar o sapato, abandonamo-nos ao outro. Revelamos uma intimidade e uma nudez que, em algumas pessoas, provoca um grande tumulto emocional. Admitam, cavalheiros, este objeto obscuro de desejos provou ser uma fantasia comum. O sapato é, acima de tudo, o símbolo da liberdade, da independência e da viagem. Lembremos o tapete voador de Aladino, os sapatos de Rubi de Dorothy ou as botas do gato das botas. Para o dançarino é a mesma coisa. Quando calça os sapatos, a magia começa. E por que é que a maioria dos musicais se passam num palco ou perto dele? Porque este palco vive graças ao trabalho e ao sacrifício de artistas, técnicos e artesãos. É a sua história que está no ecrã. Quando se fala em palco, significa espetáculo, uma enorme máquina de fazer dinheiro que nunca deve parar. Pergunta: o palco do musical é A. minúsculo, B. ridículo ou C. extravagante? Extravagante, claro! Quantos dançarinos e colunas gregas conseguia pôr na sua sala de estar? Os cenários são completamente desproporcionados, estilizados como no cinema expressionista alemão, onde a deformação da realidade cria uma sensação de mal-estar no espectador. No musical, pretende-se o efeito oposto. O público tem de esquecer o cotidiano. Os estúdios vendem sonhos. 3 batidas nas tábuas do palco imobilizam o tempo. A cortina vermelha sobe e a fronteira que separa estes dois mundos desaparece como se de um sonho se tratasse. Quando as nuvens passam foi filmado em 1946 sob a égide de 3 realizadores, incluindo Vincente Minnelli. O filme conta a história de um dos compositores mais prolíferos da Broadway, Jerome Kern. Marcou o fim da época dourada do musical, uma era que terminou com nostalgia e arrependimento. Descontraia. Se gosta de musicais, quando as nuvens passam, vai simplesmente encantá-lo. Feche os olhos, abra bem os ouvidos, esqueça os problemas e venha conosco. Hello. How do you do? Are you an actress?
Oh, no, but I'd give anything if I could be. Why? Well, because you can make believe so many wonderful things that never happen in real life. Irá descobrir a realidade escondida nos bastidores do mundo do espetáculo. Estará exposto aos truques sujos e à rivalidade agressiva entre as estrelas que competem por alcançar o topo ou manter-se lá. Mr. Dillingham thinks it's best for the show. And what's best for the show is more important than what I want or you want or any personal feelings involved. Don't you see that, Sally? Yes, I see it all right. You're trying to take my song away from me, and you aren't going to get away with it. Uncle Jerry wrote that song for me, and I'm going to sing it. I don't care whether you are the star. You're not going to take it away from me. Sally! You can't have my song, Uncle Jerry. Don't let her talk you into it. I don't care what happens. You can't have my song. Irá sentir a agonia do criador a ficar sem inspiração, a emoção da estreia e até saborear a alegria do sucesso. For a clearer sky, helter skelter, I must fly for shelter till the clouds roll by. Não foram uma, nem duas, nem mesmo três as estrelas que participaram nas filmagens. Quem dançava e cantava em Hollywood queria entrar neste filme. Produzido por Arthur Freed e realizado por Vincente Minnelli, Quando as Nuvens Passam foi o testamento filosófico puro do musical. Quando as crianças atravessam o espelho com Alice, não perguntam porque é que o baralho das cartas fala e como é que uma lagarta pode fumar cachimbos de água. No musical, quanto menos real for, mais o público acredita. Now I knew who the killer was, but it didn't matter anymore. Killers have to die. Tim Pam Pum, produção audiovisual.